Algumas frutas, ao contrário da crença popular, podem acelerar o processo de envelhecimento, ter um impacto negativo no cérebro e aumentar os níveis de açúcar no sangue para valores superiores aos observados após o consumo de refrigerantes. Um estudo publicado em 2023 no Journal of Clinical Nutrition descobriu que, em pessoas com mais de 65 anos que consomem regularmente certas frutas com alto teor de açúcar, o risco de desenvolver síndrome metabólica aumenta em 57%. Essa condição, caracterizada por um complexo de distúrbios metabólicos, está intimamente ligada a um risco aumentado de derrame, diabetes e insuficiência cardíaca. É particularmente preocupante o fato de que estamos falando de frutas que são frequentemente comercializadas como benéficas para a saúde e a digestão. No entanto, como mostram os estudos, elas podem causar danos imperceptíveis ao corpo quando consumidas diariamente. Após os 65 anos, o metabolismo humano diminui, as células tornam-se mais vulneráveis e a tolerância ao açúcar diminui, tornando a escolha da fruta errada potencialmente perigosa para a saúde. Felizmente, existem frutas que podem ser chamadas de remédio natural para idosos. Elas ajudam a reduzir a pressão arterial, fortalecem o sistema cardiovascular e até têm um efeito rejuvenescedor no cérebro. A seguir, apresentaremos uma lista de 4 frutas que são recomendadas para inclusão na dieta diária de idosos, bem como uma lista de 4 frutas que devem ser evitadas a todo custo. É especialmente importante prestar atenção ao último item da lista de produtos perigosos. Esta fruta doce e suculenta, amada por muitos, pode esgotar silenciosamente a energia e encurtar a vida. O abacate ocupa o 4º lugar na lista dos produtos mais saudáveis para idosos. Esta fruta, ao contrário das crenças populares sobre os perigos das gorduras, é um verdadeiro tesouro de nutrientes, especialmente valiosos para os idosos. A singularidade do abacate reside no alto teor de gorduras monoinsaturadas, em particular o ácido oleico. Este tipo de gordura ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL, ruim, e a aumentar os níveis de colesterol HDL, bom. Este perfil de gordura torna o abacate um produto indispensável para os idosos que monitoram a saúde do coração e dos vasos sanguíneos. A melhoria dos níveis de colesterol está diretamente relacionada à redução do risco de ataques cardíacos e derrames, o que é confirmado por numerosos estudos na área de cardiologia. No entanto, os benefícios do abacate não se limitam apenas ao sistema cardiovascular. Muitos idosos não sabem que esta fruta contém mais potássio do que as bananas, cerca de 975 mg por fruta. O potássio desempenha um papel importante na regulação da pressão arterial, o que é especialmente importante, dado que a hipertensão afeta uma parte significativa da população com mais de 65 anos. Este mineral neutraliza a ação do sódio e ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, ajudando a manter níveis saudáveis de pressão arterial sem o uso de medicamentos adicionais. Além disso, o abacate é uma fonte valiosa de luteína, um antioxidante que tem um efeito benéfico na visão e retarda a progressão da degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de perda de visão em idosos. Mas talvez a propriedade mais subestimada do abacate seja a sua capacidade de melhorar a absorção de nutrientes. Muitas vitaminas e antioxidantes contidos em vegetais, como as vitaminas D, E e K, são lipossolúveis, ou seja, para a sua absorção, o corpo precisa de gorduras. Adicionar abacate a uma salada ou outros pratos de vegetais pode aumentar a absorção dessas substâncias vitais várias vezes, o que é especialmente importante para aqueles que procuram obter o máximo de benefícios de sua dieta sem tomar suplementos. Para obter todos os benefícios acima, basta consumir apenas metade de um abacate por dia. Ele pode ser espalhado em torradas de pão integral, adicionado a smoothies ou simplesmente comido com uma colher, temperado com suco de limão. Independentemente do método de consumo, esta fruta é uma adição valiosa à dieta de idosos que se preocupam com a sua saúde e longevidade.
As maçãs ocupam o terceiro lugar na lista das frutas mais saudáveis. Elas são um verdadeiro tesouro de fibras, especialmente a pectina, que serve como um meio nutritivo para bactérias benéficas que vivem no intestino. Uma microflora intestinal saudável, por sua vez, garante uma digestão ideal, fortalece o sistema imunológico e promove a absorção eficaz de nutrientes, o que é especialmente importante na idade adulta. Mas as maçãs surpreendem não só com isso. Elas têm um impacto significativo nos níveis de colesterol e na saúde do sistema cardiovascular. A pectina contida nas maçãs liga o colesterol no trato digestivo e promove a sua eliminação do corpo, reduzindo assim os níveis de colesterol LDL ruim. Além disso, as maçãs são ricas em flavonoides, como a quercetina, que possui propriedades anti-inflamatórias e apoia o funcionamento normal do coração e dos vasos sanguíneos. Não devemos esquecer o papel das maçãs na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Apesar do sabor doce, as maçãs têm um índice glicêmico relativamente baixo e a fibra retarda a absorção do açúcar no sangue, evitando picos e quedas acentuadas. Isso é especialmente valioso para idosos com resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Graças ao alto teor de fibras e água, as maçãs têm propriedades saciantes, o que as torna uma excelente ferramenta para controlar o apetite. Poucas pessoas sabem, mas mastigar maçãs estimula a produção de saliva, o que ajuda a reduzir o risco de cáries e doenças gengivais, frequentemente encontradas em idosos. Vermelhas, verdes ou amarelas, as maçãs são uma das frutas mais acessíveis e versáteis. Incluir apenas uma maçã na dieta diária pode apoiar praticamente todos os principais sistemas do corpo. Em segundo lugar, na lista de alimentos valiosos para a saúde, está a romã. Esta fruta rubi pode não ser a primeira coisa que vem à mente ao escolher um lanche diário, mas para pessoas mais velhas, ela representa um verdadeiro elixir para manter a saúde do coração. Com o tempo, as artérias humanas naturalmente sofrem um processo de endurecimento, o que pode levar à diminuição do fluxo sanguíneo, aumento da pressão arterial e aumento da carga sobre o músculo cardíaco. A singularidade da romã reside em seu rico conteúdo de punicaláginas, poderosos antioxidantes capazes de reduzir o estresse oxidativo nas artérias em mais de 30%, como mostram estudos publicados no jornal Ateroscleroses. Notavelmente, a atividade antioxidante das punicalaginas pode ser 3 vezes maior do que os indicadores semelhantes do vinho tinto ou do chá verde. O acúmulo de estresse oxidativo causa inflamação e estreitamento das paredes das artérias, como a ferrugem em canos de água antigos, mas as punicalaginas ajudam a limpá-las, promovendo um fluxo sanguíneo mais suave e fácil. Além disso, estudos demonstram que o suco de romã ajuda a reduzir a pressão arterial sistólica em 5,21% em pessoas que sofrem de hipertensão. Este efeito é especialmente importante para idosos que procuram controlar sua pressão arterial sem aumentar a dose de medicamentos. Mas os benefícios da romã não se limitam a isso. Ela também apoia a memória e as funções cognitivas. Em um estudo conduzido pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, idosos que consumiam suco de romã diariamente demonstraram uma melhora significativa em testes de memória verbal em comparação com aqueles que não o fizeram. Isso é extremamente importante, pois a perda de memória é uma das consequências mais preocupantes do envelhecimento. Para pessoas com problemas dentários, o suco de romã oferece a maior parte dos mesmos benefícios sem a necessidade de mastigar. Mesmo os antioxidantes concentrados em forma de suplementos mostram resultados promissores, embora o consumo de frutas inteiras forneça um suprimento adicional de fibras e micronutrientes. É importante notar que, para obter benefícios notáveis, não é necessário beber um copo inteiro de suco todos os dias. Mesmo consumir meio copo de sementes ou adicionar uma pequena quantidade de suco ao smoothie matinal pode trazer benefícios significativos.
Ao contrário de muitas frutas doces, a romã tem um baixo índice glicêmico, o que significa que não há picos acentuados de açúcar no sangue, o que é ideal para idosos com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Recomenda-se escolher suco de romã 100% puro, sem adição de açúcar. Pessoas que tomam medicamentos para diluir o sangue devem consultar um médico, pois a romã pode interagir ligeiramente com alguns medicamentos. No geral, esta fruta não é apenas benéfica para a saúde, mas também pode ajudar a prolongar a vida, apoiando a saúde do coração por muitos anos. As frutas vermelhas ocupam o primeiro lugar na lista de frutas mais benéficas para pessoas mais velhas, especialmente o mirtilo, a framboesa e a amora, que em conjunto possuem propriedades impressionantes que retardam o envelhecimento. A singularidade das frutas vermelhas reside em seu efeito especial sobre as funções cognitivas e a saúde do cérebro. Estes pequenos tesouros são ricos em antocianinas, compostos vegetais naturais que não apenas dão ao mirtilo sua cor vibrante, mas também atuam como poderosos antioxidantes. Ao entrar no corpo, esses compostos começam a agir ativamente, reduzindo a inflamação no cérebro e melhorando a comunicação entre as células cerebrais. Um estudo publicado no jornal Annals of Neurology mostrou que idosos que consumiam apenas 2 porções de mirtilo por semana apresentavam uma desaceleração do envelhecimento cognitivo em 2,5 anos. Em outras palavras, suas funções cognitivas permaneceram no nível característico de pessoas 2,5 anos mais jovens. Aparentemente, esse efeito protetor está ligado à capacidade única das frutas vermelhas de atravessar a barreira hematoencefálica e neutralizar os danos oxidativos nos tecidos cerebrais. Além de melhorar a memória, os mirtilos também contribuem para um melhor equilíbrio e coordenação, o que é crucial para prevenir quedas, uma das principais causas de lesões em idosos. Os benefícios cardiovasculares do consumo regular de frutas vermelhas também são impressionantes. Inúmeros estudos demonstram uma redução significativa da pressão arterial, aumento da elasticidade das artérias e diminuição dos marcadores de inflamação em idosos que incluíram frutas vermelhas em sua dieta. Esses efeitos levam a uma redução notável no risco de doenças cardíacas, o que é especialmente importante, dado que as doenças cardíacas continuam sendo uma das principais causas de mortalidade entre os idosos. As frutas vermelhas possuem propriedades excepcionais para controlar os níveis de açúcar no sangue, pois as fibras e os compostos bioativos ajudam a estabilizar os níveis de glicose após as refeições, prevenindo picos perigosos de açúcar que podem agravar o diabetes ou condições pré-diabéticas, frequentemente encontradas em idosos. O teor de fibras nas frutas vermelhas, cerca de 8 gramas por xícara, também apoia a saúde do sistema digestivo e promove a evacuação regular, sem irritar o trato gastrointestinal sensível. Apenas uma xícara de frutas vermelhas por dia, adicionada a aveia, iogurte ou smoothies, pode melhorar visivelmente o bem-estar, aumentar a energia, a concentração e até mesmo o humor. É importante escolher mirtilos frescos ou congelados, evitando frutas secas, que geralmente contêm açúcar adicionado, anulando os benefícios para a saúde. Anteriormente, foram apresentadas as melhores frutas para a dieta dos idosos. Agora vale a pena prestar atenção àquelas frutas cujo consumo é melhor evitar na idade adulta. As uvas, ocupando a 4ª posição nesta lista, à primeira vista, parecem um lanche inofensivo e até saudável. Seu tamanho pequeno, doçura e sabor refrescante, bem como a reputação de serem uma boa fonte de antioxidantes, especialmente nas variedades vermelhas e pretas, as tornam atraentes. No entanto, para os idosos, as uvas podem representar um perigo oculto. O principal problema é o alto teor de açúcar combinado com o baixo teor de fibras. As uvas contêm glicose e frutose, e devido à facilidade de consumi-las em punhados, é possível exceder imperceptivelmente a norma permitida de consumo de açúcar. Uma xícara de uvas pode conter cerca de 23 gramas de açúcar, o que é comparável a uma pequena barra de chocolate.
Para os idosos, que podem ter dificuldades em controlar os níveis de açúcar no sangue, isso pode ter consequências negativas. A falta de fibras leva à rápida absorção de açúcar no sangue, causando picos de glicose e insulina. Essas flutuações não são apenas um fenômeno temporário, mas também estão associadas ao ganho de peso, inflamação e aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2. Além disso, as uvas, se não forem orgânicas, geralmente contêm resíduos de pesticidas. Os idosos com sistema imunológico enfraquecido ou digestão sensível podem ser mais suscetíveis a essas toxinas. Mesmo a casca da uva, embora fina e fácil de mastigar, não apresenta muito valor nutricional em comparação com a casca de outras frutas, como maçãs ou peras. Em resumo, as uvas podem parecer inofensivas, mas representam uma ameaça oculta aos níveis de açúcar no sangue, especialmente para os idosos que buscam manter níveis de energia estáveis, um peso saudável e uma boa saúde metabólica. O terceiro perigo na dieta dos idosos são as frutas secas. Apesar dos aparentes benefícios e conveniência, as frutas secas, especialmente as produzidas industrialmente, com o uso de sulfitos, escondem uma ameaça oculta à saúde dos idosos. O principal problema é a alta concentração de açúcar. No processo de secagem, a água é removida das frutas, deixando a frutose em forma concentrada. Um pequeno punhado de damascos secos pode conter tanto açúcar quanto vários damascos frescos. Isso facilita o consumo excessivo de frutose, sem as fibras e a água, que geralmente causam sensação de saciedade. Essa concentração de açúcar é especialmente perigosa para os idosos que sofrem de diabetes ou resistência à insulina, pois pode causar picos acentuados nos níveis de glicose no sangue, mesmo ao consumir pequenas quantidades de frutas secas. Com o tempo, isso pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 ou complicar o controle de uma doença existente. Mas o dano não se limita apenas a isso. Picos acentuados nos níveis de açúcar aumentam os processos inflamatórios no corpo, o que pode agravar a dor da artrite, acelerar o declínio das funções cognitivas e enfraquecer o sistema imunológico, o que é especialmente indesejável para os idosos. As frutas secas produzidas industrialmente geralmente contêm sulfitos, conservantes químicos usados para preservar a cor e aumentar a vida útil. Os sulfitos podem causar reações asmáticas graves em pessoas sensíveis. Idosos são particularmente vulneráveis devido a alterações relacionadas à idade na função respiratória, bem como à prevalência de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Estatisticamente, cerca de 1 em cada 100 pessoas tem sensibilidade a sulfitos, mas essa taxa é significativamente maior entre idosos com doenças respiratórias. O potencial inflamatório de açúcares concentrados e conservantes químicos em frutas secas as torna particularmente indesejáveis para idosos que controlam condições inflamatórias. Como a artrite, que afeta cerca de metade dos adultos com mais de 65 anos. Bananas verdes, um perigo potencial para idosos. Bananas maduras, repletas de manchas marrons, são merecidamente consideradas um alimento nutritivo e benéfico para idosos. No entanto, suas contrapartes verdes e não maduras representam um sério risco à saúde, tornando-as uma das frutas menos adequadas para a dieta de um idoso. O principal problema reside no alto teor do chamado amido resistente. Ao contrário dos açúcares facilmente digeríveis, dos quais as bananas maduras são ricas, esse tipo de amido é praticamente indigerível no intestino delgado. Para idosos cujos corpos já estão passando por alterações relacionadas à idade no sistema digestivo, como diminuição da produção de enzimas digestivas e desaceleração do peristaltismo intestinal, o amido resistente pode causar grave desconforto gastrointestinal. Inchaço, aumento da produção de gases e dor abdominal são apenas algumas das possíveis consequências do consumo de bananas verdes. Esse problema é particularmente agudo para idosos que sofrem de síndrome do intestino irritável ou doenças inflamatórias intestinais, cuja prevalência
infelizmente, aumenta com a idade. A difícil digestão de bananas verdes não apenas causa desconforto, mas também pode prejudicar a absorção de nutrientes de outros alimentos consumidos simultaneamente. Isso é altamente indesejável para idosos, que já costumam ter deficiência de nutrientes devido ao uso de medicamentos, diminuição do apetite ou alterações relacionadas à idade na eficiência da absorção de alimentos. Compostos adstringentes encontrados em bananas verdes, que lhes conferem um sabor característico de giz, também podem irritar o revestimento do trato digestivo em pessoas com maior sensibilidade, causando reações inflamatórias no intestino. Do ponto de vista nutricional, as bananas verdes são significativamente inferiores às maduras em termos de conteúdo de antioxidantes. No processo de amadurecimento, a concentração desses compostos benéficos aumenta drasticamente. Para idosos que buscam obter um efeito anti-inflamatório do consumo de frutas, o baixo teor de antioxidantes em bananas verdes as torna uma escolha extremamente desfavorável. A toranja lidera a lista de frutas que exigem cautela especial na velhice. Esta fruta, conhecida por suas propriedades benéficas e capacidade de ajudar no controle do peso, esconde uma ameaça oculta para idosos que tomam certos medicamentos. A razão reside nas furanocumarinas, substâncias que podem bloquear a produção da enzima CYP3A4 no intestino. Esta enzima desempenha um papel fundamental no metabolismo de cerca de 85 medicamentos diferentes. A supressão de sua atividade leva ao fato de que a concentração de medicamentos no sangue pode atingir valores perigosamente altos, o que equivale a uma overdose significativa. Isso, por sua vez, aumenta drasticamente o risco de efeitos colaterais, alguns dos quais podem ser muito graves e até fatais. A lista de medicamentos sujeitos à interação com a toranja é bastante extensa e inclui medicamentos frequentemente prescritos para idosos. Entre eles estão estatinas, por exemplo, atorvastatina, lovastatina, simvastatina, usadas para reduzir o colesterol, alguns medicamentos para pressão arterial, por exemplo, bloqueadores dos canais de cálcio, como nifedipino, medicamentos para ansiedade, por exemplo, buspirona, antiarrítmicos, por exemplo, amiodarona, bem como alguns antihistamínicos e imunossupressores. Como exemplo, pode-se citar a interação da toranja e da estatina Lipitor. O consumo de toranja ao tomar este medicamento pode aumentar sua concentração no sangue em mais de 400%, o que aumenta significativamente o risco de efeitos colaterais graves, incluindo destruição muscular e insuficiência renal. O perigo reside no fato de que não é necessário consumir uma grande quantidade de toranja para que ocorram reações indesejáveis. Mesmo metade da fruta ou um pequeno copo de suco pode provocar uma interação perigosa, cujo efeito pode durar até 72 horas após o consumo. Portanto, simplesmente separar o tempo de tomar medicamentos e consumir toranja não resolve o problema. Devido ao alto risco de interação e à vasta gama de medicamentos afetados, a toranja, grapefruit, lidera a lista de frutas a serem evitadas ou abordadas com extrema cautela. Para pessoas que tomam qualquer tipo de medicamento sob prescrição, é crucial consultar seu médico ou farmacêutico sobre a segurança de consumir toranja ou suco de toranja. Não se deve contar com a sorte, pois o risco de intensificação dos efeitos ou efeitos colaterais dos medicamentos é grande demais para ser ignorado. Essa fruta aparentemente inofensiva possui uma interação oculta e potencialmente perigosa com medicamentos. Este artigo apresenta uma análise detalhada das frutas que são recomendadas para inclusão na dieta de idosos, bem como aquelas das quais se deve abster. Destaca-se que a escolha correta de frutas pode influenciar significativamente a qualidade de vida na idade avançada. Frutas benéficas para o organismo, como abacate, maçãs, romãs e frutas vermelhas, possuem propriedades únicas que contribuem para retardar o processo de envelhecimento, manter a clareza mental e fortalecer a força física.
Esses presentes da natureza contêm nutrientes valiosos necessários para manter a saúde em um nível adequado. No entanto, existem frutas cujo consumo deve ser limitado por pessoas idosas. Toranja, frutas secas, bananas verdes e até mesmo uvas, que parecem inofensivas, podem afetar negativamente a saúde. Elas podem diminuir os níveis de energia, aumentar os níveis de açúcar no sangue e aumentar os processos inflamatórios no corpo. Particularmente preocupante é o fato de que o impacto negativo dessas frutas geralmente passa despercebido. Muitas pessoas não percebem que consumir mesmo uma pequena quantidade de uvas ou uma banana madura pode desencadear uma série de problemas no corpo, até que seja tarde demais. Portanto, é necessário ter cautela e consciência ao escolher frutas. Recomenda-se combinar frutas com alimentos ricos em proteínas ou gorduras saudáveis para mitigar seu impacto nos níveis de açúcar no sangue. Em conclusão, o autor pede aos leitores que compartilhem suas experiências e opiniões sobre este tema. Houve casos de consumo de frutas ruins sem consciência dos possíveis riscos? Qual das frutas listadas causou maior surpresa? Ocorreram reações inesperadas após o consumo de certas frutas? As respostas a estas perguntas ajudarão a ampliar a compreensão da influência das frutas na saúde e a fazer escolhas mais conscientes em prol de uma alimentação saudável.